Estamos aqui com o Cedeni Simon, que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Brusque, certo? E a minha primeira colocação é o seguinte: o PT tem candidatura para 2022 na eleição federal para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa, enfim. Teremos aqui em Brusque candidato do PT para esses dois cargos, Cedeni? Bom dia, mais uma vez a todos e todas. Com certeza, sem dúvida nenhuma, o PT nunca se furtou. Aliás, o PT é um ator fundamental na história política de Brusque. E não vai ser o ano que vem, que é um ano que a gente tem a fundamental importância de voltar a ter democracia plena no Brasil, que o PT vai se furtar de candidato. E esse candidato, uma das vagas é do Paulo Écio ou os nomes ainda não estão mais ou menos definidos? O Paulo é candidato a governadora, vice-senadora, federal, estadual, o que precisar. E já combinaram com ele, já? Ele vai tomar a decisão na hora certa. Porque eu tenho ouvido da Mota aí, Rodrigo, eu tenho ouvido nos bastidores que Paulo Écio, não sei se vocês ouviram também, que o Paulo estaria cansado, que ele já, depois dessa eleição municipal aí, mais uma vez houve um desgaste em relação ao trabalho que foi feito e que ele queria dar um tempo. Não é verdadeiro isso? O Paulo foi o segundo colocado numa eleição. Eu deveria fazer essa pergunta para ele, né? Mas então, eu ia até sugerir isso, acho que tem espaço para isso, né? O Paulo é um democrata, uma pessoa comprometida com o povo brasileiro, o povo brusquense também. Ele não vai se furtar se o partido chamar ele para ser candidato, com certeza disso. Para qualquer coisa, seja para estadual, para a Assembleia. O Paulo nunca fugiu, e vocês conhecem ele muito bem, inclusive pessoalmente. O Paulo é um cara sincero, aberto, tem compromisso com as pessoas. Mesmo numa eleição difícil como foi o ano passado, ele enfrentou e foi o segundo colocado. E enfrentou como? Com projetos para a cidade. Não enfrentou com blá blá blá, com nheco-nheco, enfrentou com um projeto. Então o Paulo é uma pessoa que é fundamental para a política. Não só para disputar a eleição, mas é fundamental para a gente que pensa em sociedade, para a gente que pensa o mundo, para a gente que pensa em democracia. O Paulo é fundamental. Mas quem está na política, quem já ocupou algum mandato, sabe que é uma cachaça. Por mais que o sujeito diga que está cansado, isso, aquilo, mas na verdade, no fundo, sempre tem aquela pontinha, né, Cedeni? Essa votação que o Paulo teve, para quem foi um prefeito, que foi bem avaliado enquanto prefeito, 2 mandatos, até que foi reeleito, foi deputado estadual. Você considera que não foi uma votação, eu diria, não vou dizer pífia, até mas uma votação que poderia ter sido maior? Sim. Aliás, eu queria registrar que a eleição foi dia 15 de novembro e até hoje, a Rádio Cidade é a primeira vez que chama a gente para fazer uma avaliação da eleição. Ninguém do PT, nem o Paulo, foi chamado para avaliar a eleição municipal. Uma eleição municipal que o Brusque tem 89 mil eleitores, que o prefeito foi eleito com 25 mil votos, que nulo, branco e abstenção. Especialmente a abstenção, significou 19 mil votos. É uma eleição normal? Ele fala, é normal? Na tua avaliação, então, não há representatividade? Não foi uma eleição normal. Vou repetir para vocês, 89 mil votos de eleitores. O prefeito se elegeu com 25 mil. E 19 mil foi abstenção. É uma eleição normal? Aí nós tivemos uma pandemia nessa eleição, né? Pois é, mas se tu observar, Dirley, você é o cara que estuda política. Se tu observar a curva da abstenção, pergunta, quantos votos que fez, por exemplo, o eleito em Brusque, o primeiro da atual gestão, porque a atual gestão já tem 4 anos e pouco, quantos votos que ele fez, o doutor Jonas? 25 mil e pouco. 25.171. Exatamente, a meia da votação no Ari. Né? Então tu observa que tem que avaliar uma coisa muito maior. Nós estamos avaliando uma bolha aqui. É uma bolha. O Paulo fez para deputado estadual em 2018, fez 7 mil votos. Agora ele fez 12.400. Então, se tu observar bem, o Paulo fez 5 mil votos a mais. Mesmo tendo, vocês sabem disso, o ano passado foi um bloqueio. Nós não conseguimos entrar nas empresas. O único que entrou foi o Ari. Tinha o cara que acha que manda na cidade hoje, que botou em si, ele fez campanha. O candidato a prefeito foi o Luciano Hang, não foi o Ari. Aliás, continua sendo prefeito o Luciano, né? Nem Você acha que o Ari fez uma péssima administração ao lado do Dr. Jonas, né? Nos 4 anos. Não é questão de péssimo ou não. É uma gestão que não fez nada. Qual foi a novidade? Eu queria ser vereador na cidade aqui. A Beira Rio Margem Esquerda foi uma novidade e fez. Sim, por exemplo. E daí estendeu a Beira Rio Margem Direita, que no governo do Paulo não teve continuidade. Na margem direita, aliás, eu vou falar sobre isso. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa para perguntar, para ver todos os projetos e recursos
que o Paulo deixou quando foi saído. Vocês vão perceber como foi um governo pífio do primeiro governo do Ari. Pífio, porque assim, todos os recursos, não é a margem direita, nós tínhamos financiamento encaminhado no Badesc, então não era uma novidade. Entendeu? Cadê a torneira duplicada? Cadê as obras do parque da 1º de maio? Eu vou listando aqui para vocês. Entendeu? Aí como é que tá? Então eu vou listar para vocês o conjunto da obra. Cadê a UPA Santa Terezinha? Eu não quero ser advogado do Ari. Eu não quero ser advogado do Ari nem do doutor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Agora tu me cutucasse também. Escuta aqui. Claro. O Ari Vec cansou de vir aqui. A entrevista não era para fazer isso, era para falar de eleição. Mas vamos. É o debate. O Ari já esteve várias vezes aqui, que ele usava o seguinte termo: tô tirando os esqueletos do armário. Sim. Os esqueletos que eram os esqueletos. Problema, por exemplo, vou citar só 3 aqui que cansaram. Ali do Rio Branco, o que era ali? A creche do Rio Branco. Sim. Creche do Rio Branco, ali. Sim. Problema ali na Nova Brasília, na bacia da Nova Brasília, que é aquele famoso túnel. Que não acabaram ainda. Mas começou no governo do Paulo. Exatamente. Não acabaram ainda, sim. Mas começou no governo do Paulo. Claro. 3. 1º de maio. Teve aquele problema ali naquela bacia do Poço Fundo ali, e aqui que segundo o governo passado, que agora tem continuidade com o Ari, aonde foi feito essa parte que cavaram aqui em frente à Chilésia, foi errado, segundo foi dito, que deveria ser um caminho outro. Enfim. Tá. Então, o Ari falava em esqueletos que o governo do Dr. Jonas estava resolvendo por conta de herança deixada pelo Paulo e pelos 2 sucessores da sequência da intervenção que houve na saída do Paulo Écio. Sim. E aí você... Qual é a minha resposta, Dirley? Amigos. Mas é fato isso na tua avaliação? Infelizmente, o governo do Paulo Écio não acabou dia 31 de dezembro de 2016. Acabou dia 31 de março de 2015. Só isso. 2 anos a menos. Então, meu amigo, qualquer pendência que ficou do governo, é possível que ficou. Mas o governo não acabou. Ponto. Simples assim, o governo do Paulo demorou 6 anos, só não foi 8 anos, infelizmente. Que depois foi reconhecido como um erro, inclusive. Como uma sacanagem. Então é simples assim. Agora, se em 4 anos não deram conta de resolver isso, que incompetência. Aliás, falar em Beira Rio, né? A primeira obra mais importante do governo está lá, parada a ponto. Por quê? Deu problema. É culpa de quem? Do engenheiro? Já foi liberado? Foi liberado. Tá bom, mas tá lá com aquela confusão lá. E daí? Deu problema? Não deu? Não tem problema, dá em obras. Agora, eu vou culpar lá o prefeito porque choveu mais e demais. E até para lembrar disso, né? O governo do Paulo enfrentou 2 enchentes. Vocês lembram que a chuva ao tempo do Paulo era diária, não tinha uma trovada de vez em quando, como teve agora. O governo do Ari, do Jonas, teve 4 anos de morro abaixo, né? Pode ver, registra aqui. Quantas enchentes deu em 4 anos do governo do Ari e Jonas? Que bom que não deu. Tá ótimo. Mas é bom, né? Então, assim, quem enfrentou o problema foi o Paulo. Então, eu queria que esse debate tivesse, mas não teve debate, né? O Ari fugiu do debate, teve Covid no último, enfim, mas deixaram por último. Mas teve Covid? O único debate que teve foi com o Luciano Hang em cima do caminhão, né? Aquele jeito todo delicado dele. É isso. Então, se a cidade teve Covid, mas a cidade votou. Como? Votou saber um signo do medo, da pressão, ou não. A votação do Paulo Écio na eleição, já que você quer falar em eleição municipal, então que você está cobrando da Rádio Cidade que não chamou. Não, eu estou elogiando que finalmente chamou. Você cobrou que a gente não. Ao contrário, vamos lá. Eu sou um cara positivo. Estou elogiando que chamou. É que na verdade nós não chamamos ninguém para fazer a avaliação. De certa forma está sendo o primeiro. Mas vamos lá. Porque eu elogiei. Agora, você acha que a votação que o Paulo Écio fez é a votação do Partido dos Trabalhadores ou do Paulo? Pode ser os dois, mas o Paulo. A votação. O Paulo é muito maior que o PT. Claro que é. E isso está na cara, isso é bom, isso é ótimo. E você, mas assim, o PT de Brusque admite isso? Mas é claro que sim, qual o problema? Eu não tenho plano de ter líder. Qual o plano de ter líder? Nós temos um líder aqui, e o líder é São Paulo, é esse. E a gente confia nele. Exatamente pela coragem dele, pela certeza dele, pela sinceridade dele, pelo compromisso histórico. Qual o problema disso? Nenhum. O meu líder é um líder que enfrenta as coisas, que me lidera. Líder é para isso. Prefeito é para liderar, governador é para liderar, presidente era para liderar. Então, se não for para isso, por que serve? Então você acha que essa votação que nós tivemos na eleição municipal passada, fragmentada, como já foi a outra também, tivemos uma eleição fragmentada, como tem sido a característica das eleições de Brusque,
As eleições de Brusque têm demonstrado, exceção feito as eleições federais e estaduais, que aí majoritariamente a cidade de Brusque optou pelo lado direito da eleição, né? Mas em relação ao município, o eleitor, a minha análise agora é a minha análise, o eleitor de Brusque não olha para a questão ideológica, não olha mesmo. Eu acho que são 2 fatores principais que decidem a eleição em Brusque. Primeiro, governo passado, como é que foi o governo? O eleitor olha para isso, não estou falando nenhuma novidade. Se o governo for bom, médio. eu foi vou. Médio, tá dando se o governo for bom, eu vou apostar nele de novo. E 2, a segunda situação, também em relação à pessoa ou às pessoas. Sim. E nós tivemos aí uma eleição bastante fragmentada. Sim. Aí você acha que essa votação que o Ari fez não é uma votação condizente com aquilo que o cidadão brusquense pensou, então? Vou repetir. Eu estou respeitando, não vou dar uma da Aécio de 2014, que nós conhecemos a eleição da Dilma e que até hoje dessa confusão aí. A gente tem que respeitar. Democraticamente, o prefeito, o Luciano, ganhou a eleição para isso. Tem que respeitar. Beleza. Agora sim. O Luciano não estava governando Brusque nos últimos 4 anos. É inegável que ele foi importante. Então, assim, o Ari é o prefeito ali, as condições estão colocadas. Beleza. E foi democrático, tem que respeitar. Eu estou dizendo o seguinte, que o Ari fez 25 mil votos e teve 19 mil votos de abstenção. Mas teve a pandemia. Não é verdade, Dirley. Vamos olhar aqui. Quem é que elegeu o Trump lá atrás? Foi a abstenção nos Estados Unidos. Quem que derrubou o Trump agora? Ou elegeu o Biden lá? Que não é nenhum dos caras de esquerda. Aliás, vermelho era o Trump, o azul era o Biden. Quem é exatamente a diminuição da abstenção? Quem que elegeu o Bolsonaro no Brasil? O Haddad fez 47 milhões de votos. O Bolsonaro, 57. E quantos que foram de abstenção? 50. Então, assim, quem elegeu o Bolsonaro foi a abstenção. Então, não é uma onda só de Brusque. Eu estou falando o seguinte, temos que pensar aqui exatamente o que significa esse grau enorme de abstenção na democracia do mundo. Não estou falando de Brusque somente, mas esse foi um elemento fundamental. Então, assim, é óbvio que no final das contas o Ciro Rosa perdeu o voto e foi para o Ari também, tá na cara. É óbvio que o apoio do DEM foi maciço para o Ari também, tem uma diferença, que tem hoje uma bancada boa na Câmara de Vereadores, enfim, tem uma série de fatores. Mas, eu vou repetir aqui, os 24 mil votos de nulo, branco e abstenção, que é praticamente a votação do eleito, significa muita coisa para a gente pensar, não estou culpando ninguém, para nós aí pensarmos. O que significa isso? Já a votação do Paulo eu acho que foi muito boa mediante a pressão que teve. Eu vou repetir, nenhuma empresa, teve uma só razoável, mas nenhuma empresa na média geral autorizou o Paulo a entrar na empresa. Mas não ficou na porta, enquanto que o Ari entrou em todas. Então, talvez nunca teve antes na história de Brusque uma articulação tão forte entre o poder público e o poder empresarial para eleger um prefeito. Mas isso não foi em 2008, não foi a mesma coisa com o Paulo? Não. Que o Paulo também teve um apoio maciço da classe empresarial que viabilizou a eleição dele em 2008 também. Mas tu veja bem, Valdomiro, é verdade, mas assim, naquele tempo lá, o Paulo ia para a empresa, o Dagomar também ia. Aqui não, aqui foi negado o direito do Paulo entrar. Não foi autorizado para conversar com as pessoas. É diferente, é muito diferente. Entendeu? E o debate era para ter, não teve. A cidade foi a primeira a entrevistar aqui os candidatos. Foi verdade. Sim. Mas debate mesmo que pode enfrentar coisa aqui, não teve na prática. Porque quando foi deixado por último lá pro final, e aí o Ari pegou o Covid lá, né? Então ele não pôde ir. Mas foi assim. Então não foi uma eleição que o plano de governo valeu. Porque plano de governo a gente tinha, e tem ainda, é muito bom, por sinal. Aliás, recomendo o prefeito ler. Mas eu quero fazer uma colocação, me permite, no seguinte ponto de vista. O caminho utilizado pelo Partido dos Trabalhadores, e aí nós podemos utilizar em nível nacional com a situação da Dilma e em nível local com a situação do Paulo, que é da injustiça, de que houve uma injustiça nesse caso. Só que, ao mesmo tempo, nós tivemos 2 eleições na sequência, tanto em nível nacional como em nível local, que o eleitor não deu uma resposta a essa injustiça, ao sentimento de injustiça, na minha análise, né? Por quê? Nós vamos pegar em nível nacional. Tivemos o Haddad que fez. O Haddad saiu das últimas colocações e foi para o segundo turno. Isso é inegável, mostrando a força do Lula, principalmente, né? Mas o eleitor, esses 50 milhões que você coloca, que é quem, e eu concordo com você, que é quem decidiu a eleição,
tanto em nível nacional como em nível local, ele não foi para as urnas para reconhecer que houve uma injustiça. Né? Em Brusque foi a mesma coisa, a minha análise. Em 2016 nós tivemos o Gustavo, que é uma pessoa que tem um respeito, que tem trânsito, que não conseguiu emplacar justamente para reverter esse sentimento de injustiça com o Paulo. E o mesmo aconteceu agora. Na minha pergunta que eu faço para você, será que o partido não está fazendo uma leitura errada, CD, de que houve injustiças porque nas urnas a gente está vendo exatamente o contrário, o eleitor não está dando essa resposta, ou seja, não está concordando de que o partido foi injustiçado nesses casos, né? A história é a disputa de versão. É isso. E a eleição não é o único método de avaliar. O tempo é o tempo, né? Já é uma outra fase antiga, né? Quando perde a eleição não avalia, né, Cedinha? Quando ganha a eleição avalia. Eu tô acabando de falar que o tempo é o senhor da razão. Entendeu? O que aconteceu com o Paulo foi sim uma justiça, é que a justiça provou. E com a Dilma está igual. Todo mundo está reconhecendo que não está ter feito aquilo. Mas não deveria, o povo não deveria mostrar isso nas urnas? Não sei, não necessariamente. Eu não posso pedir para as pessoas um grau de raciocínio que vocês têm aqui, que a gente tem aqui. Eu não posso pedir isso. É outro patamar, é outra conversa, é outro critério. Talvez o grau de abstenção. O grau de abstenção que teve, teve 2 eleições municipal e uma federal, depois disso aí. Talvez o grau de abstenção é uma forma de demonstrar que não está contente. Não necessariamente porque é contra a favor de alguém. E tem o estado da liderança. Vamos pegar aqui, gente. Hoje, em qualquer pesquisa nacional, aliás, na cidade, todo mundo fala. O melhor prefeito da cidade, Paulo Êcio. Votou? Não. Por quê? Por causa do PT. Foi assim ou não foi assim? Eu fui candidato. Cada 10 dias é isso. Paulo, você foi um baita prefeito, você foi o melhor prefeito, o melhor programa. Parabéns pela campanha, mas foi assim. Está no PT. E aí vou dizer o que para você? Que está errada a pessoa? Não, a pessoa não está errada. Ela está represando ou expressando o que ela consumiu. E se tu pegar o conjunto da obra aqui, de fato, a gente teve uma derrota também da comunicação. Teve. Gente, é só ver hoje em dia aqui o que o Bolsonaro faz. Então, assim, tem toda uma história, uma regra para a gente avaliar, Valdomiro. É uma pergunta correta. Eu não gosto do vitimismo. Eu não gosto do vitimismo. Não gosto. Agora, a gente tem que saber que a gente não consegue convencer. E tem coisas que não dependem da gente. Isso vale para o futebol, vale para a família da gente. Cedini, por que na proporcional... E eu sempre faço uma leitura também de eleição baseado na votação proporcional, certo? Por que na proporcional o PT de Brusque não acompanhou a votação da majoritária? Essa é uma boa questão. E aí eu pergunto na sequência também, isso não seria prova, esse número da votação proporcional do Partido dos Trabalhadores em Brusque e a votação da majoritária não é uma leitura da rejeição do partido em Brusque e a diferença que o eleitor faz do Paulo Êcio e do partido? Com certeza. Tem toda a razão. Isso é inevitável, essa avaliação, e tem que admitir. Agora, cabe a gente saber se essa rejeição que é uma rejeição por causa do PT local ou nacional. A minha conta é nacional. Qual é a parte boa da história para nós aqui? É que essa rejeição está diminuindo. Quem foi candidato sabe. Se tu pegasse uma campanha em 2016, que foi o Gustavo candidato, cara, tu não podia falar PT. Tu não podia usar vermelho. Mas como é que a cidade não mudou a cor, né? Continua vermelho. Não sei por que não mudou ainda, porque, pelo amor de Deus, a pressão que foi, não podia usar vermelho pra nada, pô. Sim, nem camisa. Aí o Internacional de Porto Alegre tem que mudar vermelho. Mas é isso, gente, é sério. Foi assim. Tu não podia usar uma camisa vermelha na rua. Entendeu? Olha o nível que chegou de sandice. Aí depois dos 18 já diminuiu, os 18 a rejeição já diminuiu ano passado também. Então tem um processo natural e histórico que aconteceu com várias coisas do mundo. É o rio. O rio estava sujo, por um motivo ou por outro, culpado ou não culpado, e vai limpando, vai descendo, vai limpando. É a história. É o ciclo histórico. E a gente tem que passar por isso. Vamos fazer um intervalo comercial, 8h30. Estamos conversando aqui e o papo está ótimo. E as manifestações aqui nas redes sociais, se eu for ler tudo que está escrito aqui... Tem quanto comunista aí? Aqui só tem de direita. Não, entrou 2 de esquerda aqui que eu estou vendo. Está fraco de intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fazendo uma pergunta aqui para você, então, baseado nas suas declarações, eu já vi que não vamos conseguir falar em eleição do próximo ano. Não, podemos falar, qual o problema? Não vai dar tempo. Você, o meu amigo Anderson Petruski está dizendo, então quer dizer que... Olá, Anderson, a gente briga muito no Facebook também. Quer dizer que em Brusque o brusquense é de cabresto, o voto do brusquense? Quer dizer que a maioria quem votou para Ari votou por pressão política, sim.
Fala sério. Estou falando Dirley. sim. O Dirley é que assim. Brusquense, então, vota não de tô cabresto. falando do Brusquense, não estou falando isso, estou falando o seguinte, ó, que teve sim o voto do medo, teve sim o não voto por causa do medo, teve sim. Teve sim. Medo do quê? Medo da pressão econômica e tudo mais, teve. Eu estou afirmando que teve isso. Entendeu? E, aliás, o processo nosso, no que está no TRE agora, questionando a participação do Luciano na campanha, prova isso. Não sou eu que estou falando, não sou só eu. Nós temos prova de como o Luciano influenciou a campanha. Mas ele é uma pessoa pública? Claro. É errado ele influenciar a campanha? Não, ele, enquanto pessoa pública, ele pode tranquilamente. Então. Mas ele gravar o que ele fez usando a empresa para isso, não pode. E ele usou a empresa para isso. Aliás, ele foi fundamental para poder captar recursos, para poder ligar para as pessoas. E ele tem poder econômico especialmente. E bom, parabéns para ele, ele conseguiu. Ele passou de 7 lojas para 95 lojas no tempo do PT, então ele aproveitou bem a onda econômica. Deixa eu perguntar. Ele aproveitou muito bem a onda. Deixa eu perguntar. Ótimo, ele foi competente. Tem que elogiar ele. Deixa eu te perguntar. Entendeu? Tu estás com ciúme do Luciano Hang? Eu estou elogiando ele. Não, tu tá com ciúme do Luciano Hang. Eu estou elogiando ele, porque assim, vou repetir para você. No tempo do PT, ele passou de 7 para 95 lojas. Então ele foi um cara competente, ele aproveitou a onda, ele aproveitou a ideia do Lula de que o pobre não é problema, que o pobre é a solução. E que dinheiro na mão do pobre significa comércio, significa venda, compra, emprego, renda. Ele aproveitou bem, parabéns para ele. Ele era um cara que tinha reunião com o Palocci, tinha reunião com o Olho Chinaglia, tinha reunião com a Ideli, com o Vinhati, com o Décio Lima, com o Carlito. Ele frequentava como. Ele agora conseguiu viabilizar recursos no BNDES. Parabéns para ele, não estou com ciúme. Parabéns para ele. Ele foi competente. Aliás, todo mundo que teve um mínimo de noção foi bem. Poucas pessoas foram mal no governo do PT federal. Pode ver, muito poucas. Se teve alguém. Porque, na média geral, todo mundo foi mais feliz. O Damota não vai perguntar então, porque foi tomar água, tá certo. O Rodrigo quer perguntar? Rodrigo? Eu sou obrigado a tomar água aqui, sou obrigado. Só pra dizer, e sobre a audiência aqui, pessoal, fique tranquilo, tá? Eu sou um cara tranquilo, eu converso, troco ideia, debato, pode perguntar à vontade, pode xingar à vontade também, não tem problema. Qual é a estratégia, vamos falar do caso local aqui, né? Onde a votação do Bolsonaro aqui na última eleição foi uma das maiores do Estado. Foi um negócio, quantos por cento? 82%. 82%. Repetiu do Aécio de 2014. É isso aí. Não é a primeira vez que aqui é que ele votou contra nós. Vocês têm, vamos ser sinceros, vocês têm o objetivo de diminuir a diferença aqui. Com certeza. O que o Rodrigo está querendo dizer, a estratégia. Se com o Aécio, a figura da direita, que o Aécio representava, contra o PT já fez 82%, o Bolsonaro fez 82%, por que o PT de Brusque não muda o disco? O problema é o seguinte, por que não vira o disco ou troca de disco? Porque a campanha não era do Paulo Aécio contra o Ciro Rosa ou contra o Ari, a campanha era do Nacional. Mas a campanha, não tem jeito. Mas o que o Rodrigo estava dizendo é que a campanha vai ser sempre contra o PT. Ela vai ser plebiscitária. Mas Rodrigo, a tua pergunta é interessante e cabe fazer uma avaliação, mas é muito simples. Neste caso, não é uma rejeição ao PT local. A prova é o que eu falei aqui anteriormente. Eu cansei de ver no passado. Paulo, você foi um bom prefeito, tem o melhor programa do PT. Então a rejeição é do PT local? Não. Não é, infelizmente não é. Tem uma questão nacional. Que está diminuindo? Está. Mas que é nacional, não tem jeito. Tu não vê assim, qual é a crítica ao PT local? A crítica que o PT local fez mais creche na cidade, que fez mal para a habitação, fez o pacto. Não tem, é o debate nacional. E não depende da gente aqui local. Então a gente está aqui, tipo assim, seguindo a onda. E apanhando de acordo com a onda. Fazer o quê? E resistindo até o mundo dar a volta. A história é cíclica. E ponto. Eles estamos aqui na resistência para mostrar que a gente está falando a verdade, estamos sendo sinceros, enfim. E na política. Agora, eu não vou ser oportunista. Então porque o PT está ruim, eu vou sair. Isso é oportunismo político. Ok, isso aí não dá. Vamos nessa coerência. Vamos nessa esteira, que eu acho interessante a gente tocar, então vamos falar sobre o projeto eleitoral. A falta de uma liderança forte em Santa Catarina, do PT. Vamos falar a verdade, Décio Lima não é liderança forte para ser um nome, enfim, para entrar numa campanha em situação. Ainda mais, depois a gente falou sobre isso, nem sabia que tu vinha aqui, falando sobre a história da BR-470, lá do famoso outdoor. Né? Mas, enfim, a falta de um projeto estadual mais forte do PT também aqui, claro, para conseguir
não vou dizer passar por cima, mas para conseguir, enfim, criar um fato novo para o PT no Estado, né? Falta um projeto grande estadual. Rodrigo, mais um exemplo de que o problema não é local. O Décio Lima, em 2018, liderou pesquisas. A campanha inteira. Pode ver lá. Ele só perdeu liderança a 20 dias da eleição. Pode olhar. E não foi nem para o segundo turno. E não foi para o segundo turno. Mas quem que tinha obrigação de ir para o segundo turno? No mínimo, o Mariani, que tinha uma máquina potente, ficou em terceiro, entendeu? Diminuiu bancada também, entendeu? O Mirizio foi esticando. Quem foi para o segundo turno? Ninguém. Um número. Foi o 17 para o segundo turno. Quem ganhou a eleição foi o 17, com 82% dos votos no segundo turno. O Mirizio conseguiu fazer menos votos. Não, 28 ele fez, acho que. Não, 32. O Mirizio fez menos votos no segundo turno que no primeiro. Mas gente, quem ganhou? O Mirizio, o todo potente, que estava no governo já há 16 anos, junto com o PMDB e tudo mais, perdeu por um número, perdeu por 17. Ele não perdeu por Moisés, por uma articulação, por um. Não, ele perdeu por um número. Tu entende? Por quê? Porque foi o número do nível nacional. Então não é. As coisas não são tão retas assim. Entendeu? O Décio Lima hoje é o maior líder nosso no Estado. Entendeu? Tem erros, tem problema, mas o Estado do Outdoor ali no Blumenau. Cara, foi uma conquista. Não conseguiu executar, mas até hoje o que está andando de obra lá é do recurso do governo federal, da Dilma, do Lula. Todo o recurso que está sendo aplicado na 470 hoje, está muito demorado, é uma vergonha, é verdade. É uma vergonha, mas vem de lá. Não é orçamento novo, é orçamento lá de trás. Então aquele outdoor lá foi uma empolgação. Foi uma empolgação, mas é de lá que veio o recurso que toca a obra até hoje. O Décio Lima se elegeu prefeito em Blumenau em 92. 96. Se reelegeu em 96. Se reelegeu em 96? Eu acho que tá ao contrário. Não, foi. Não, ele estava na elegeu... faculdade, foi em 96 que ele se elegeu. 96 ele elegeu, eu morava lá. Ele se elegeu em 96 e se reelegeu em 2000. Foi, verdade, eu estava na faculdade em 96, eu lembro disso. Mas desde então, vou voltar ao ponto. Quais são os novos nomes que podem pintar num cenário estadual? Houve, antes do Décio Lima, esse nome era o Fritz, né? O Cláudio Vinhati tentou aparecer como um nome, né? Eu estou falando isso, quero falar cenário estadual, porque eu acho que o cenário estadual, se de repente o PT consegue um cenário estadual um pouco mais forte, ele consegue colher dividendos no cenário local, né? Claro. Pelo que se entende, que o Décio ainda é o nome da vez em cenário estadual para o partido, mas o que pode se amelhar de novo? Rodrigo, a construção se dá em vários níveis. Quando eu comecei aqui, eu falei que o Paulo Luiz podia ser candidato a governador, a vice-senador ou deputado federal estadual. O Paulo é um cara que tem uma imagem muito boa em Brusque, tem uma muito boa no Estado, tem referência nacional, por vários motivos, para o governo, inclusive, aqui municipal. Então o Paulo pode ser uma novidade no Estado. Sim. Concorda? Mas você vai dizer, mas a pergunta é, o que Brusque produziu de liderança nova nos últimos tempos? Qual foi o secretário de Estado que Brusque colocou nos últimos governos do Estado? Estou falando de nada mais, secretário de Estado. Entendeu? Quais foram os deputados que Brusque elegeu, federal ou estadual? Nenhum. Brusque não existe no mapa estadual faz muito tempo. Muito tempo. Entendeu? Então, assim, beleza. Então, o quadro se dá. Agora a pergunta é, qual é a liderança da política catarinense hoje? Me diga um. Se tu perguntar para as pessoas quais são os nossos 3 senadores, eles vão bater cabeça para lembrar. Vão bater cabeça para lembrar. A gente aqui... Nós vamos lembrar? Nós aqui... Tu lembra ou não? Os Tu 3 sabe? senadores? Tu sabe? Jorginho Melo. Tu sabe? Dário Berger e... Terceiro? Diga, sem cabelo. Esse perdeu a vida. Entendeu? Mas quantos que sabem? Que teoricamente são as principais figuras do governador. Se você perguntar então, quem são os deputados federais, aí vai ficar então mais difícil. Não tem gente assim, ó. Pior. Cara, é isso. Ontem, eu que acompanho a política, apareceu um nome lá, que eu falei, quem que é esse cara? Eu vou lá ver. Foi lá ver, ele é casado, o Daniel, a de Criciúma, do PSL. Sim. O sogro dele é filho do PT. Prima, que bosta que é essa? Parece comigo, né? Mas tu vê o nível que tá. Então, assim, não tem hoje, Rodrigo, a tua pergunta, não tem uma liderança no Estado hoje. Não tem o Luiz Henrique, não tem um Colombo, não tem. Então, vou repetir, tanto é que a gente elegeu um número, não elegeu um governador na última eleição. E continua lá o número, porque tu não vê governador por aí. E qual é o futuro do PT em relação à votação majoritária e
enfim, o que você acha que o PT deverá fazer em Santa Catarina? Deve lançar uma candidatura própria ou deve buscar uma parceria? No ônus e no bônus. No ônus, a gente paga o pato pela questão nacional. Sei. No estado e no município. Paga o sacrifício. Paga. É nossa história e vamos ser coerentes, vamos ser assim mesmo. No casamento, cada vez que tiver problema, for trocar de mulher, eu vou casar uma vez por semana, né? Ou por dia, talvez, em alguns lugares. Agora, não dá. Então tem que manter uma lógica, né? Tem que ter caráter, do ponto de vista das coisas, de chegar no limite, de poder modificar. Agora, igualmente no bônus. O ano que vem, certamente, tanto pela história nossa, dos governos nossos, que se percebe hoje uma infinidade de diferença para melhor em relação ao que está aí, quanto do ponto de possibilidades, o PT vai ter os bônus também de uma campanha do Lula ano que vem. O Lula é o nosso presidente da República. E se não for o Lula, vai ser o Haddad. E em qualquer pesquisa hoje, na pior das hipóteses, está o Lula ou o Haddad em segundo lugar. Então o PT vai estar, sim. Vamos construir uma aliança, enfim, vamos esperar que o Ciro, talvez, seja tranquilinho, não vá para Paris no segundo turno, mas tipo assim, nós vamos construir uma aliança, estamos buscando, mas o PT hoje, minimamente, vai para o segundo turno. Aliás, queria lembrar o seguinte, aqui em Brusque, por exemplo, faz muito tempo, mesmo a última, não teve, 2016, que o PT é o segundo colocado, ou o primeiro. Nem federal igual. Desde 89 que o PT é o primeiro ou o segundo. Então o PT é uma força, tem uma força hoje. Então o PT vai estar no segundo turno que vem, no nível federal, e o projeto estadual e local vai estar também nisso. Isso vai ser o bônus nosso. Agora, a porcentagem disso vamos ver no voto. A nossa tarefa é convencer as pessoas, né, de que não votaram, ou não voto, de que não é tudo igual. E, de fato, a gente tem problemas? A gente tem problemas. Óbvio que a gente tem problema. A gente tem problema com a gente mesmo. Imagina um partido. O partido não é uma seita. Quando você fala em bônus, seria, então, no caso, dar as mãos até no improvável para viabilizar um apoio federal? Com certeza. É o que, eu vou contar para vocês. Em 2002, eu fazia parte do executivo estadual do PT. Eu era bem mais jovem que hoje, obviamente, né? Agora, sim, e o Zé Dirceu veio para o Estado, ele era presidente do PT Nacional, para convencer nós aqui do Estado a apoiar o Zé Alencar para vice do Lula. Porque o PT é assim, não é assim, vai lá e resolve e pronto, tem que conversar um pouquinho mais. Então, vai ser no voto o negócio. Beleza. E nós éramos um dos poucos estados que eram contra o Alencar. O Zé Alencar, do PL, enfim, a serviço do Lula. Por quê? Porque para nós ele era um pelego, direita, naquela época, a juventude é para isso, para a gente poder... Hoje, ele já que descansa em paz, mas hoje ele é comunista? Olha, nesses termos agora seria. Para essa turma de Facebook que eu estudo, seria comunista roxíssimo. Aliás, ele seria quase... Está descansando em paz, está descansando. O Alencar foi uma grande figura. Então, assim, a contribuição dele para a história do Brasil é imortal. É mais que o Grêmio. Aí, assim, agora, aí ele veio convencer. Cara, eu fui contra, eu votei contra o Alencar. Porque nós éramos da lógica. Só que foi fundamental para estabelecer uma outra relação, uma outra conversa. E deu certo. E foi a relação que deu certo. Deu certo no federal e também deu certo aqui. E o PT tira o PL de vice. Partido Liberal. Então, assim, o que acontece no ano que vem na eleição, vamos ver. Mas, certamente, o desgaste desse governo genocida do Bolsonaro, genocida, incompetente, irresponsável, incapaz, que está aqui, ajuda quem tem projeto. E quem tem projeto no Brasil hoje é o PT. Muito bem. O nosso tempo Quero dizer aqui que em momento algum a Rádio Cidade trouxe alguém aqui depois da eleição para analisar a eleição. Nós não trouxemos nenhum, até porque ninguém. Eram muitos candidatos. Está tranquilo, só elogiei. A gente trouxe quem venceu a eleição. Claro. Que aí vai ter que falar sobre governo e enfim. Mas só para deixar claro isso, que não tem nada a ver com se tem alguma preferência por A ou B, porque deu a entender quando o Cdenir Simon disse que a gente não trouxe, que nós temos uma certa preferência. Né? Eu te conheço, quando você dá essa piscada com o lado esquerdo aí, que é o lado que tu pisca mais, dá a impressão que tu tá, né? Cdenir, obrigado por ter vindo aí, um bom final de semana. Olha, Valdomiro, Dirley, Rodrigo, o Matheus também que está aqui, bem quietinho aqui, né? Eu quero dizer o seguinte, que eu sou uma pessoa muito tranquila, mas que eu gosto de debater, e me faz falta. Então, assim, eu não fiz não foi em tom de crítica, foi em tom de observação, que de fato eu acho que é preciso que a gente faça essas conversas, com todos os lados. Porque eu acredito que as pessoas vão entendendo o processo ouvindo os lados.
ouvindo um lado só, como a gente está hoje, na verdade, talvez que o Bolsonaro não dá entrevista. Ele não dá entrevista. É um absurdo, cara. Como é que tu tem um presidente da República que não dá entrevista, que não responde a pergunta tua? Então isso não constrói democracia, isso não constrói uma visão do conjunto da obra. Então, assim, como um democrata, como um historiador, eu acho fundamental esse espaço aqui. Então, muito obrigado e espero poder voltar sempre que for chamado aqui.